Bom dia, pessoal. Espero que todos estejam bem, alunas, alunos. Hoje nós vamos começar a nossa unidade 2, lembrando que vocês podem ficar à vontade para os questionamentos, podem fazê-lo via chat aqui, e aí no caso do uso do chat, eu peço mais uma vez a Lorena e Nicole, estagiárias da disciplina, que controlem esses registros, porque muitas vezes eu não vejo. Mas vocês podem interromper também, bastando fazer uso do microfone. Bom, eu disse anteriormente que a nossa unidade 2 ela é central na disciplina. Ela é a unidade mais relevante porque da sua compreensão decorrem as demais. Vocês devem, primeiramente, compreender, dada uma relação de trabalho, se essa relação de trabalho pode ou não ser caracterizada como emprego. Por que isso? Porque o sistema jurídico brasileiro optou, seguindo uma tradição mundial, optou por estruturar o direito do trabalho, estruturar a proteção normativa em torno da relação de emprego. Então, só teremos direitos trabalhistas em uma dada relação fática se antes nós pudermos identificar que há uma relação de emprego naquela situação fática. Então, o que nós vamos ver na unidade 2 é exatamente isso. Quais são as relações de trabalho mais relevantes na ordem jurídica brasileira e como se estrutura a relação de emprego no âmbito dessas relações de trabalho. Então, o principal da unidade vai ser a distinção entre relação de trabalho e relação de emprego. Para isso, nós vamos estabelecer conceitos, distinções e, principalmente, nós vamos apresentar os requisitos para que nós possamos afirmar que uma dada relação de trabalho se caracteriza como emprego. Da mesma forma, com os mesmos requisitos, ou a partir da análise dos mesmos requisitos, nós poderemos afirmar que uma dada relação de trabalho não se caracteriza como emprego e, consequentemente, não garante direitos trabalhistas em sentido estrito para aquele que trabalha. E aí, num segundo momento, dentro dessa unidade, nós vamos analisar algumas relações de trabalho sem vínculo empregatício. Então, essas relações de trabalho sem vínculo empregatício, elas não geram, em sentido estrito, direitos trabalhistas. Nós só vamos estudá-las em razão da sua relevância prática, fática, na ordem socioeconômica. Elas não geram, em sentido estrito, direitos trabalhistas, mas elas servem para que nós possamos compreender o fenômeno laborativo de um modo mais amplo. E essas relações de trabalho sem vínculo empregatício, nós vamos destacar aqui, são o trabalho eventual, o trabalho avulso, o trabalho do servidor público estatutário, a relação estagiária, o trabalho voluntário e a relação religiosa que envolve disposição de trabalho. Então, esse é o panorama amplo da unidade 2, e aí vocês devem ficar à vontade para os questionamentos, né, a partir da exposição. Eu vou tentar, aqui nessa unidade, ou a partir dessa unidade, trabalhar mais com cenários concretos, com fatos concretos, com casos concretos, e aí eu conto com o auxílio de vocês no sentido dos questionamentos acerca da realidade da prestação laborativa. Muito bem. Então vamos começar por estabelecer distinção
entre relações de trabalho e relação de emprego. Dizer o que é trabalho é algo simples, né? Relação de trabalho tende a ser um conceito simples, porque nós podemos dizer que se insere em uma relação de trabalho aquele que no mercado entrega sua força produtiva ou seu saber fazer em proveito de outrem. Então, nós teremos trabalho sempre que alguém, pessoa natural, desenvolve seu saber fazer ou entrega sua prestação laborativa em proveito de alguma outra pessoa, que pode ser qualquer pessoa, física, jurídica, ente despersonificado. Então, compreender a relação de trabalho é algo simples. Se eu percebo em uma dada situação fática que alguém entregou força produtiva ou saber fazer em proveito de uma outra pessoa, nós podemos identificar ali o trabalho e uma relação de trabalho. Uma relação, portanto, intersubjetiva, porque nesse conceito nós percebemos uma pessoa natural que se relaciona com outra pessoa. E aí ela pode ser natural, jurídica ou mesmo um ente despersonificado, como nós vamos ver adiante. E nós podemos, no rol das relações de trabalho, identificar diversas situações fáticas que ensejarão respostas jurídicas, que ensejarão efeitos jurídicos. Então, aqui só para exemplificar os que nós vamos trabalhar aqui na disciplina. O trabalho autônomo, trabalho eventual, trabalho voluntário, o trabalho no serviço público no modo, na forma de servidor estatutário, o estagiário, o trabalhador cooperado, o trabalhador avulso, o trabalhador religioso e o trabalhador empregado. Então, nós podemos perceber diversas espécies do gênero trabalho. Todos esses, ou todas essas espécies que eu aqui exemplifiquei, porque há outras, todas essas espécies aqui exemplificadas, elas caracterizam, ou elas se caracterizam pela prestação laborativa em proveito de uma outra pessoa. O trabalhador autônomo, o trabalhador eventual, o trabalhador voluntário, o servidor público, estagiário, cooperado, avulso, religioso e o empregado, eles estabelecem uma relação de trabalho cujo objeto, portanto, consequentemente, obviamente, é a prestação laborativa. Mas a ordem jurídica brasileira, seguindo um padrão internacional, seguindo um padrão global, ela hoje opta por destinar proteção apenas a uma espécie do gênero trabalho. Melhor dizendo, destinar proteção ampla a apenas uma espécie do gênero trabalho, que é a espécie emprego. Ora, todos os demais aqui citados trabalhadores trabalham, óbvio. O trabalhador autônomo trabalha, o trabalhador eventual trabalha, o voluntário trabalha, o servidor público trabalha, o estagiário estuda e para estudar trabalha, o cooperado, o avulso, o religioso, todos eles trabalham. E da nossa compreensão aqui, é importante, todos eles trabalham em proveito de outra pessoa. Mas o direito do trabalho tem por categoria básica não as relações de trabalho amplamente consideradas. O direito do trabalho optou por ter uma categoria básica que se restringe à relação de emprego. Uma opção legislativa, uma opção estatal.
poderia ser diferente, caso o Estado brasileiro quisesse, né? Caso os Estados nacionais quisessem. Mas há aqui uma opção. O direito do trabalho se destina não aos trabalhadores amplamente considerados. O direito do trabalho tem por categoria básica uma única espécie do gênero relações de trabalho, que é a espécie relação de emprego. Então vejam a relevância dessa distinção. Eu só posso falar de direitos trabalhistas num sentido clássico se eu antes identificar num dado cenário de trabalho a relação de emprego. Eu só posso dizer de férias, 13º, FGTS, salário mínimo, repouso semanal remunerado, horas extras, se antes eu tiver identificado em uma dada relação de prestação laborativa a figura do emprego, a figura do trabalhador empregado. Se eu não identificar essa figura da relação de emprego, ou melhor, do trabalhador empregado, eu não poderei afirmar esses direitos que eu aqui exemplifiquei. Eu não terei, naquele cenário fático específico, a incidência de direitos trabalhistas. Por isso essa distinção é tão relevante. Eu não posso pensar em direitos trabalhistas na sua aplicação no contrato concreto, específico, se eu anteriormente não tiver identificado aquele trabalhador como um empregado e, portanto, destinatário da ampla proteção trabalhista. E é isso que nós vamos fazer a partir de hoje. Se eu trouxer para vocês uma relação de trabalho qualquer, um caso concreto envolvendo prestação laborativa, vocês vão ter que identificar qual é a espécie de relação de trabalho que nós estamos enfrentando, que nós estamos analisando, que nós estamos abordando. Se nós identificarmos na espécie o emprego, então vamos dizer que os direitos trabalhistas da CLT, do artigo 7º da Constituição, serão aplicados naquele contrato. Se, ao contrário, eu estudo aquela situação fática e percebo que não há emprego, que não há relação de emprego, eu vou identificar uma outra relação trabalhista e vou dizer quais serão os efeitos. Certamente não serão os efeitos amplos destinados ao emprego pelo direito do trabalho. Essa distinção é clara, por enquanto, gente, eu vou exemplificar daqui a pouco, e aí, a partir dos casos concretos, eu vou tentar trazer maiores esclarecimentos. Se tiver alguma dúvida, vocês podem me interromper. Vocês estão me ouvindo, gente? Beleza, obrigado. Então, vamos lá. Num segundo momento, na unidade 3, nós vamos estabelecer uma situação um pouco mais complexa. É que esse emprego, ele pode se caracterizar como emprego seletista, ou como emprego doméstico, ou como emprego rural, ou como emprego público. Mas essa é uma segunda diferenciação que nós faremos lá na unidade 3. Nessa unidade 2, nós ficaremos com a distinção entre relações de trabalho, genericamente consideradas, e a relação de emprego seletista especificamente. Nesse primeiro momento, nós vamos separar trabalho de emprego. Ou melhor, nós vamos esclarecer, nós vamos especificar, nós vamos enquadrar uma relação de trabalho como sendo uma relação de emprego. Bom, como eu disse, eu vou
fazer isso nessa primeira aula da unidade 2, partindo de situações concretas. E aqui eu destaquei, né, uma foto de 2 carteiras de trabalho, e aí são as minhas carteiras de trabalho. Eu tenho 2 carteiras cheias, né, com contratos assinados. Eu até fotografei para que eu tenha na posteridade, porque agora é só peça de museu particular meu, né? Espero que continue assim. Então, a carteira de trabalho, que antigamente era essa azulzinha, agora ela é digital, ela é destinada para o emprego, para o registro do emprego, embora possa haver outros registros. Nós temos prioritariamente a carteira como instrumento de registro do emprego. Então, eu vou trabalhar essa distinção entre relações de trabalho e relação de emprego a partir de 3 casos concretos. Nesse primeiro momento, eu não vou trazer respostas. Eu quero trazer perguntas, situações concretas para reflexão conjunta. O primeiro caso é o que eu sempre trago, né? Já há muitos anos que eu leciono esse conteúdo. Vamos imaginar uma situação singela. Imagine que uma senhora resolva, na garagem da casa dela, montar uma vendinha, uma venda. Imagine que essa casa dessa senhora esteja situada num distrito rural. O meu caso aqui, na minha rua, tem uma vendinha. Num distrito rural, essa senhora, na garagem de casa, ela resolve montar um pequeníssimo comércio. O que ela faz? Ela vai ao supermercado no centro da cidade, compra os produtos que ela já sabe que ela consegue vender mais facilmente, faz uma conta simples de majoração do preço, que vai ser o lucro, né? E coloca lá os produtos na vendinha. A comunidade local já sabe que tem ali perto o produto mais caro, obviamente, do que se fosse comprar no centro da cidade, mas também se for comprar no centro da cidade vai ter que gastar com o transporte. Então, às vezes, a gente recorre à vendinha, né? Como eu disse, é o meu caso concreto aqui da minha rua. Vamos imaginar, e aí já não é mais o caso concreto da minha rua, mas vamos imaginar que a dona da venda, toda sexta-feira à tarde, ela vá ao centro da cidade pagar contas e fazer as compras dos produtos que ela vai revender. E aí ela fecha a vendinha toda sexta-feira à tarde. Mas acontece que nessa situação hipotética, os vizinhos lá desse distrito rural, eles precisam também na sexta-feira à tarde, eventualmente, de algum produto. Dependendo da hora que ela chegar, o produto principal da sexta-feira à tarde é a cerveja gelada, né? É necessário, né? Então, se a vendinha está fechada porque ela foi ao supermercado e ao banco, ninguém vai comprar cerveja gelada sexta-feira à tarde. Bom, o que essa senhora dona da venda faz? E aqui, hipoteticamente. Tem lá na rua um jovem que não faz nada da vida. De manhã ele frequenta a escola, mas com não muita assiduidade. Mas é um bom menino, uma boa pessoa, conhecido, ele é conhecido da dona da venda desde que nasceu, tem a confiança dela. E aí a dona da venda diz assim: olha, meu filho, meu caro, jovem, faz um favor para mim. Um favor para mim.
enquanto eu vou lá na rua, não é assim que a gente fala por aqui, enquanto eu vou lá na rua, você toma conta da venda aqui para mim, só porque se vier alguém eu não deixo de atender. E aí você faz o seguinte, tem aqui um caderninho, você anota quem veio, o que comprou, quanto pagou e o troco que você deu. Os preços estão aqui na etiqueta. Você consegue? E o jovem responde, consigo, sim, senhora, posso fazer esse favor, não tem problema não, eu faço. Beleza. Na hora que eu voltar, eu vou conferir o caderno, e se tiver tudo certinho, você corre lá na casa de sua mãe e pergunta para ela o que ela está precisando nessa semana, que eu mando para ela em agradecimento a ela pelo favor que você me faz. E assim acontece toda sexta-feira à tarde. O que nós temos aqui? A dona da venda tratou de chamar de favor. Mas nós, tecnicamente, vamos chamar de trabalho. Porque esse jovem, ele entregou para a senhora um saber, né? Entregou o seu tempo de vida em forma de trabalho. E se ele entregou o trabalho de modo absolutamente informal, porque mesmo a vendinha é informal, no meu exemplo, não tem CNPJ, não tem alvará, o poder público não sabe da sua existência, aqui apenas para exemplificar, tá, gente? É só um exemplo. Não quer dizer que seja assim na vendinha da minha rua. Ao contrário. Então, tudo aqui, no meu exemplo, é informal. Mas o trabalho é material. Houve trabalho. O que é que nós vamos ter que fazer? Bom, se há trabalho, eu vou ter que identificar qual é a espécie do gênero trabalho, ou qual é a espécie do gênero relação de trabalho. Cabe ao intérprete do direito essa análise. E é o que nós vamos fazer aqui, nessa unidade 2. Bom, um segundo exemplo. Eu disse que hoje eu quero trabalhar muito mais com perguntas, muito menos com respostas, tá, gente? É para deixar para vocês pensarem num primeiro momento. Num segundo momento eu começo a responder. Segundo exemplo. Também um exemplo rural, porque é a minha vivência e também porque são os melhores exemplos, porque eles envolvem 3 possibilidades, né? Aqui, né? Pode não ser emprego, pode ser emprego seletista, pode ser emprego doméstico, pode ser emprego rural. 4 possibilidades. Só nesse primeiro assunto nosso aqui, da vendinha, nós temos 4 possibilidades teóricas. Pode não ser emprego, pode ser outro tipo de trabalho, pode ser emprego seletista, pode ser emprego doméstico, pode ser emprego rural, assim, numa primeira análise, sem aprofundamento normativo, tá, gente? É claro que a situação é uma só. E eu vou falar qual que é daqui a pouco. Bom, vamos para o segundo exemplo. Uma família tem um sítio, aqui também na zona rural, no distrito rural, de Pedro Leopoldo, tem lá o seu sítio, que é usado para lazer da família. A família mora no centro da cidade, mas sexta, sábado, domingo, feriados, a família vem descansar no sítio. Para que tudo esteja em ordem, a família contrata uma pessoa da região para a limpeza e conservação do sítio na sexta-feira e na segunda-feira, dia inteiro. Ocorre que, para custear a manutenção do sítio, a família aluga o espaço em alguns finais de semana,
e em alguns feriados. Não todos, porque prioritariamente o sítio é de lazer, mas pelo menos uma vez por mês, duas, há a necessidade de alugar para que o sítio seja autossustentável financeiramente. Então, no período de locação, obviamente, a família não vai para lá e aluga para que outras pessoas venham descansar na roça. Independentemente de quem vai ou não para o sítio, esse caseiro trabalha sexta-feira, o dia todo, deixando tudo prontinho para o fim de semana, trabalha segunda-feira, limpando a bagunça e fazendo a manutenção lá, cerca, piscina, limpeza, etc. Esse caseiro também trabalha. Ele também entrega seu tempo de vida, sua força produtiva, seu labor em proveito de uma outra pessoa, né? Ou de uma outra família, ou de um grupo familiar. Obviamente que esse caseiro recebe um valor para cada dia de trabalho desenvolvido. Vamos dizer que ele receba R$ 100 por dia de trabalho. E, obviamente, que o dono do sítio confere se ele fez o que fez, né? Porque, afinal de contas, há que se conservar o espaço, né? E o dono fiscaliza se o caseiro foi, se fez, se ele pessoalmente desenvolveu aquele trabalho a contento. Então, nós temos também alguém trabalhando em proveito de outrem. Obviamente, se há trabalho, nós teremos que responder numa análise fático-jurídica qual é a espécie de relação de trabalho que se verificou entre essas pessoas. E nós faremos isso como? Analisando todos os fatos da relação e fazendo incidir sobre essa relação uma dada estrutura normativa, que pode ser ou não a estrutura normativa de direito do trabalho, a depender sempre do caso concreto. Nós não vamos trabalhar nessa unidade a prioristicamente, nós não vamos trabalhar com preconcepções, nós vamos trabalhar com fatos. Nós vamos ver atentamente a situação fática. Eu preciso dos detalhes do caso concreto, para que eu possa afirmar se há emprego ou não há emprego. Muito bem. Essas duas primeiras situações são singelas, recorrentes desde sempre, né? Desde o século passado, que nós discutimos essas duas situações fáticas. E aqui eu já aproveito para sugerir nessa unidade pesquisa de jurisprudência. A pesquisa de jurisprudência será feita por vocês paralelamente a uma análise doutrinária. Vocês vão lá no site do TRT de Minas, por exemplo, que é trt3.jus.br, e vocês vão pesquisar a jurisprudência. Tem um ícone lá que é jurisprudência, vocês vão digitar, por exemplo, caseiro de sítio. Se você digitar essa expressão na busca da jurisprudência, se você digitar isso, você vai ver centenas ou milhares de processos julgados aqui em Minas envolvendo caseiro de sítio. Se é empregado ou não é empregado, sendo empregado, se ele é seletista, se ele é doméstico ou se ele é rural. Vocês vão ver as 4 possibilidades. Julgados que vão dizer: esse caseiro de sítio fulano de tal não é empregado por isso e por aquilo. Esse outro caseiro de sítio é empregado seletista. O outro é empregado doméstico. O outro é empregado rural. Então, de uma situação singela
dependendo sempre dos fatos concretos, nós podemos ter julgados diferentes. E eu preciso que vocês façam essa pesquisa para aprofundar a compreensão aqui trazida. Bom, então esses dois primeiros casos concretos são antigos, vocês vão ver jurisprudência já consolidada em relação a essa matéria. Eu gostaria de trazer agora um terceiro exemplo que, ao contrário dos dois primeiros, não está fechado na jurisprudência, o caso, a situação está em aberto na jurisprudência, e eu trago para vocês, na plataforma Moodle, uma sentença e um acórdão que servirão de exemplos para esse terceiro caso concreto, que é o famosíssimo caso Uber. Preciso que vocês leiam a sentença que está lá na plataforma, e depois de ler a sentença, preciso que vocês leiam o acórdão. Façam isso, de preferência, hoje ou amanhã, no horário fora da atividade síncrona. Bom, vamos falar do caso Uber genericamente. Não necessariamente esse do processo que vocês vão ler. Todo mundo conhece o fenômeno mundial chamado Uber. Né? Em que consiste? Depende. Juridicamente, em que consiste? Depende de quem narra o caso concreto. Nós temos duas narrativas. A primeira, da empresa, que é a seguinte: eu sou apenas uma plataforma digital, um aplicativo de celular. Eu sou uma empresa de tecnologia. Eu não sou empresa de transporte. Esse é o fundamento teórico e jurídico de existência da Uber por ela própria. É narrado esse fundamento por ela própria. O que é que eu faço, diz a Uber? Eu reúno pessoas. Eu reúno quem tem um carro e pode transportar outra pessoa com quem quer ser transportado no carro de outra pessoa. Eu, diz a Uber, não faço absolutamente nada além disso. Não preciso saber quem transporta quem, se fulano vai levar ciclano ou não. Para mim, apenas coloco no ar, disponível para o seu telefone celular, um aplicativo. Só. Bom, o que é que o motorista que trabalha para a Uber diz quando ele vai à justiça pleitear direitos trabalhistas, como vocês vão ver no caso trazido e postado na plataforma Moodle? O que é que o motorista diz? Bom, eu baixei o aplicativo e passei a trabalhar para ela, Uber. Eu trabalho, entrego o meu trabalho para ela, não para quem eu transporto. Eu sigo rigorosamente um padrão exigido quando eu aceito fazer parte do grupo de motoristas. Eu passei por uma análise de cadastro para ser aceito na plataforma. Se eu não cumprir com as minhas obrigações assumidas, eu posso ser punido pela plataforma, advertido, suspenso, excluído da plataforma. Eu não consigo fixar o preço da corrida. Quem define o preço é a Uber. Eu não consigo
previamente escolher destinos. Há lugares que eu prefiro ir e há lugares que eu não gostaria de ir, mas eu não tenho escolha. Bom, se eu escolher não fazer uma dada corrida, a mim destinada pela plataforma, eu serei punido. Ou seja, diz o trabalhador motorista de Uber, eu trabalho para ela. E a Uber vive e lucra a partir do meu trabalho. Então, nós temos aqui um argumento do trabalhador que diz que trabalha, que entrega a sua força produtiva, seu tempo de vida, em proveito de alguém, de uma pessoa jurídica, que é a Uber. Dada essa situação, nós temos que definir juridicamente qual é a espécie do gênero relação de trabalho. Nós vamos ter que definir se esse motorista é ou não é empregado. E esse é um assunto que está aí na ordem do dia e na pauta dos tribunais. Bom, vistos esses três exemplos iniciais, como nós vamos resolver a situação fática? Felizmente, nós vamos aplicar a lei. A lei nos dá os parâmetros. Nós vamos submeter a situação fática ao crivo da lei. Nós vamos extrair da lei requisitos que, se estiverem presentes, todos eles revelarão uma relação de emprego. Agora, se um requisito qualquer deles estiver ausente, a nossa compreensão será pela inexistência do emprego. E para começar, depois a gente amplia o rol, mas para começar, nós vamos trabalhar com o emprego seletista. Por que a expressão emprego seletista? Essa é uma expressão da década de 1940, quando Vargas estabeleceu a consolidação das leis do trabalho. Percebam aí, CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. A CLT, essa sigla CLT, gerou o termo seletista, que é o empregado que reúne 5 requisitos previstos na lei para que haja a caracterização do emprego seletista. 5 requisitos que nós vamos ver ao longo da unidade 2. Primeiro, e eu vou ver com detalhes, tá, gente? Eu só estou apresentando aqui para que amanhã nós possamos ver com todos os detalhes. Por enquanto, trata-se apenas de uma apresentação panorâmica do problema. 5 requisitos que decorrem da análise do artigo 3º da CLT. Abram aí na janela lá do computador de vocês a CLT. A partir de hoje, mantenham aí a CLT aberta no computador. No site do planalto.gov.br, legislação, códigos, CLT. Ou então, simplesmente Google CLT, você chega lá também. Bom, o que é que nós podemos extrair do artigo 3º da CLT? Que é empregado seletista, num primeiro momento, numa primeira análise, que depois será aprofundada. O trabalhador que reúne 5 requisitos concomitantemente. Primeiro,
trabalho por pessoa física. Segundo, pessoalidade. Terceiro, não eventualidade. Quarto, onerosidade. E quinto, subordinação jurídica. Se eu puder, em uma dada situação fática preliminar, afirmar que aquela relação de trabalho que eu antes identifiquei preenche os 5 requisitos, então, para os fins dessa unidade 2, eu vou afirmar que aquele trabalhador é um empregado seletista, tendo, consequentemente, os direitos previstos na Constituição, artigo 7º, e na CLT, além de outros. Bom, qual é o caminho de interpretação que vocês vão ver lá na jurisprudência, na doutrina, e que nós vamos ver aqui? O caminho é, primeiro, identificar se há ou não relação de trabalho. Certo, gente? Isso é preliminar. Se não houver sequer relação de trabalho, esse tema não interessa, ou essa relação não interessa minimamente ao direito do trabalho. É outra coisa. É relação de consumo, é relação de direito civil, direito de família, é outra coisa. Agora, se eu identifico alguém que trabalha em proveito de outrem, eu posso identificar uma relação de trabalho. Pelo menos para os fins da unidade 2, isso é suficiente. Bom, identifiquei a relação de trabalho. Qual é o meu segundo passo? Analisar se essa relação de trabalho que eu já identifiquei pode ou não ser caracterizada como emprego seletista. Como é que eu vou afirmar se há ou não há emprego seletista? Submetendo a relação fática, extraindo dos dados da realidade a presença ou não de requisitos jurídicos. E, mais uma vez, eu convido vocês à pesquisa jurisprudencial com suporte doutrinário. Bom, eu vou deixar para amanhã, propositadamente, as possibilidades de respostas para os 3 casos concretos. Mas vocês já podem pensar sobre os 3 casos concretos, e mais do que pensar sobre eles, vocês podem ler na doutrina sobre trabalho e emprego, e principalmente vocês podem pesquisar na jurisprudência situações parecidas com as situações que eu narrei aqui. E vocês devem, se quiserem aprender na disciplina, vocês devem ler a sentença do caso Uber. Pelo menos leiam a sentença hoje. Depois vocês leem o acórdão. Alguma dúvida até aqui, senhoras e senhores? Estou à disposição para comentar, para responder. Não havendo, nós vamos falar sobre a estrutura da disciplina. Como eu disse, nós estamos num processo de aprendizado conjunto, né? Sobre como conduzir a disciplina. E aí, eu me reuni com as estagiárias docentes da disciplina para atribuir pontuação, principalmente para o meio ponto de participação. E aí surgiu um problema para essa semana, que é o seguinte: a unidade 2, que é a que nós estamos, ela se estende até semana que vem, até o dia 11.
E a avaliação estava prevista para acontecer dia 4. Então, o que eu pensei juntamente com as estagiárias? Pensei em ampliar o espaço de avaliação da unidade 2 até o dia 11. Então, a avaliação que estava prevista para o dia 4, ela será feita no dia 11, a avaliação de meio ponto, a avaliação de participação, para que nós possamos concretizar tudo o que está previsto na unidade 2. E eu farei, a seguinte distribuição do meio ponto. Sei que é pouca coisa, gente, mas é só para a gente ajustar aqui. 0,1 de presença às aulas. Isso aí todo mundo teve na unidade passada, eu falarei sobre isso. 0,1 de participação no fórum. E 0,3 para os questionários. Por quê? Porque nessa unidade 2, vocês já podem ver lá na plataforma, nessa unidade 2 nós temos 4 questionários. Então, a expectativa é que vocês façam ou participem de pelo menos 3 questionários. Então, essa participação ensejará 0,3 dos 0,5 que nós vamos distribuir de participação. Está entendido, gente, com relação à unidade 2? A ideia é ampliar até 11/9 e não fazer a avaliação de participação em 4/9 e atribuir 0,1 para a presença aqui nesse momento síncrono, 0,1 para a participação no fórum e 0,3 para questionários. Certo, pessoal? Para a unidade 2? Com relação à unidade 1, nós não tínhamos previamente os critérios por não termos certeza sobre o que é que iria funcionar e o que é que não iria funcionar. Quando nós iniciamos a unidade 1 semana passada, não sabia dizer exatamente o que é que a plataforma iria me entregar como informações para que eu pudesse proceder à avaliação. Então, por isso que eu não disse na unidade 1 previamente os conteúdos, mas eu sinalizei na descrição das atividades lá no Moodle. Então, como é que nós definimos as notas de participação na unidade 1? 0,2 como presença nessas atividades síncronas, e todos os alunos obtiveram 0,2 total nessa participação. 0,1 no fórum, para aqueles que participaram, e 0,2 no questionário, para aqueles que entregaram o questionário no prazo. Futuramente, quando isso estiver disponível na plataforma, eu vou lançar essas notas de participação para que vocês possam ter acesso. Isso acontecerá em breve, espero eu. A partir do lançamento, eu estarei à disposição para, individualmente, por e-mail, esclarecer a pontuação atribuída. Lembrando que não há nenhum problema em rever a pontuação da unidade 1 para cada um que quiser questionar, porque nessa unidade 1 nós tivemos um período de aprendizado coletivo sobre como pontuar participação. Agora, na unidade 2, que é essa que nós iniciamos hoje, os critérios já estão definidos e são definitivos. Portanto, prévios, porque eu sei como a plataforma funciona já. Lembrando, então, nessa unidade 2, 0,1 para presença, 0,1 para participação no fórum e 0,3 para questionário.
Lembrando que quem fizer 3 questionários completos e quem enviar 3 questionários completos pontua 0,3. Dúvidas até aqui, senhoras? Senhores? Questionamentos? Então, eu já vou deixar para vocês, se não houver, o espaço aqui da plataforma Moodle à disposição desde já, e eu indico a leitura da doutrina, a pesquisa da jurisprudência e a leitura da sentença do caso Uber. A sentença está disponível em uma pasta aqui na unidade 2. Lembro também que essa aula gravada vai para o YouTube em canal fechado, vídeo privado, e eu darei acesso a vocês daqui a pouco, principalmente para aqueles que perderam a atividade síncrona por qualquer motivo, mas também para aqueles que queiram rever alguma explicação trazida na aula de hoje. Alguma dúvida? O prazo de entrega dos questionários também, ele termina no dia 14. O prazo dos questionários termina no dia 14, que é segunda-feira, atendendo àquela solicitação da unidade 1. Eu sugiro, embora fique até 14, eu sugiro que vocês terminem os questionários no dia 10. Não para efeito do meio ponto de participação, porque esse eu só vou aferir em 14 de setembro. Mas porque dia 11 nós temos prova. E para a prova do dia 11, o ideal é que vocês tenham feito todos os questionários até o dia 10. Principalmente o primeiro questionário. Abram aí a plataforma Moodle, por favor. Abram a plataforma e sigam lá para a unidade 2. Na unidade 2, vejam lá o questionário teste da unidade 2, objetivas. Esse questionário da unidade 2, objetivas, esse questionário, ele é base para a prova do dia 11. Ele tem 5 questões objetivas. E eu estou vendo aqui. E vocês devem trabalhar a partir dele e do questionário da unidade 1, porque a prova diz respeito às unidades 1 e 2. Então, vamos lá. Entrem aí na plataforma. Unidade 2. Vocês vão fazer, para estudar para a prova, principalmente a unidade 2, objetivas. Mas também é uma boa medida estudar para a prova fazendo os demais questionários. Isso para efeito de estudar para a prova do dia 11. Para efeito de avaliação de participação, avaliação do meio ponto, vocês, para que possam alcançar pontuação máxima, deverão fazer pelo menos 3 questionários. Certo aí, pessoal? Muito bem. Então, nós vamos encerrando por aqui. E eu estou até às 11 horas, pelo menos, à disposição para atendê-los na plataforma Moodle. E também, depois disso, eu fico o dia todo, né,
trabalhando aqui no meu computador, eu posso também atendê-los em outros horários. Mas o horário principal é esse agora, até 11 horas. E, mais uma vez, eu sugiro que vocês dediquem esse tempo também, até 11 horas, ao estudo e à complementação da carga horária dessa disciplina DIR 574, Direito do Trabalho 1. Muito bem, então eu agradeço a participação e estou à disposição lá na plataforma Moodle. Bom dia, bons estudos, não deixem de estudar. Tchau para vocês.